E aí, gente, beleza? Eu vim agora aqui hoje apresentar para vocês a mais nova religião. Nova não, essa é velha. Mas é uma religião que está aparecendo. São os ateus. Muita gente vai me xingar por causa, quer dizer, muita gente não, porque ninguém vê meus vídeos. Mas vai ter algumas pessoas que vão ver e vão me xingar por causa disso. Entretanto, eu vou provar para vocês que a metodologia usada pelos ateus para justificar suas crenças, que são crenças, não é nada mais do que isso, é a mesma usada dentro da igreja, de qualquer igreja, que é a fé. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: existem muitos ateus que se valem da ciência para dizer que não acreditam em Deus. E a questão de Deus, de acreditar ou não em Deus, por um lado, a ciência não provou a existência de Deus, da mesma maneira que existe a dicotomia que a ciência também não provou sua inexistência. O que há são avanços científicos que embatem algumas vezes com o que está escrito na Bíblia, o que não quer dizer que foi Deus que escreveu a Bíblia. Né? Todas as religiões vão dizer, não, foi Deus sim, foi o nosso Deus, aquele Deus, ou sei lá mais quem, vão dizer isso. Na realidade não foi Deus que desceu à Terra e que ele colocou isso na mão de Jesus. E algumas religiões colocam isso também na mão de santos, colocam na mão de pessoas que têm influência religiosa naquela área, naquela religião, e cada um tem a sua. Né? O que eu quero dizer é que aqueles ateus que se valem da questão da ciência sobre a existência ou não de Deus, eles não têm a razão, porque a ciência não provou se existe ou não. Isso é muito simples. E se eles se valem de uma questão racional para acreditar ou não em Deus, o que eu posso dizer é o seguinte: a ciência, que é o ápice da razão humana, né, é a área de ápice da razão humana, não provou, cara. Então você acreditar ou não em Deus é uma questão de escolha sua. Agora, no fundo, dentro da igreja, falando dentro da igreja, eu uma vez tive aula de catecismo, eu era criança ainda, e não cheguei até o final, não fiz primeira comunhão, mas de qualquer jeito tive aula de catecismo, e o que o professor de catecismo falou para um dos alunos foi uma coisa muito esclarecedora para mim. O que ele disse? Ele estava contando alguma história sobre a Bíblia e tal, que de repente levantou a mão um garoto e disse, olha, se isso tudo que você está falando for verdade, né? E o professor, assim, meio chocado, ele levantou a mão e disse, olha, se você não acredita, o que você está fazendo aqui? E isso para mim me disse muito mais do que tudo que estava escrito, do que ele estava pregando para a gente naquele momento. Porque é uma questão de escolha sua, acreditar ou ter fé naquilo ou não. Existem estudos dentro da ciência que retratam, por exemplo, os benefícios que você tem dentro do seu corpo, da sua biologia, se você tem fé, né, em alguma coisa, se você acredita em alguma coisa. Né? Mas eu não vim discutir isso aqui. Né? Não vim discutir também os aspectos psicológicos que a fé gera nas pessoas que a possuem, que tem fé em alguma coisa, elas se sentem melhores ou não. Tal. Isso são outros 500. O que eu quero falar é que a metodologia é a mesma. Os ateus estão pedindo para mim, para não acreditar, quer dizer, não tem ninguém me pedindo nada. O que eu quero dizer é o seguinte, a pedra fundamental do ateísmo é pedir para que eu tenha fé na não existência de alguma coisa, de Deus no caso. Né? E a religião, por outro lado, requer de mim que eu tenha fé para que os seus postulados sejam válidos. Né? Nós vemos, na realidade, essa briga
de rótulos que eu vejo. Ah, eu sou ateu, ah, eu sou crente, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou católico, ah, eu sou espírita, ah, eu pratico umbanda, eu vou em terreiro e etc. Essa imensa quantidade de rótulos que se embatem nesse sentido. O que nós vemos aqui, se você pensar de uma maneira um pouco mais profunda, o que nós vemos aqui são embates de valores, né? O papel que as religiões têm dentro de uma sociedade é muito mais uma formação de valores, de não transformar as pessoas, por exemplo, com os princípios cristãos, de não transformar as pessoas, por exemplo, num soldado de cruzadas, né? Num soldado que vai sair matando as pessoas em nome de Deus, novamente, né? Nós vemos isso em outras áreas do mundo, né? Que a religião transforma as pessoas em soldados, suicidas e por aí vai, e a justificativa deles é a religião. Mas nós temos aqui um embate de valores. Okay? Eu vejo muito ateu, quer dizer, eu não vejo pessoalmente, mas eu vejo na internet, muito ateu pregando o ser ateu, e na realidade ele possui uma atitude cristã muito maior do que outros fanáticos dentro da igreja. Não é isso? E não confundir também a questão da igreja e da religião com a questão de Deus. São duas coisas diferentes. A religião toma para si a emissária de Deus, né? É aquela que manda os valores de Deus através dela para os seus fiéis, né? Todas as religiões clamam isso, todas as religiões falam que são assim, né? Imagina pegar uma religião e não, Deus não fala com a gente não... Tem os satanistas, mas piadas à parte. Então, a questão é a seguinte, é tudo farinha do mesmo saco. É como se tivesse a Igreja Mundial brigando com a Universal do Reino de Deus. Agora nós temos mais um jogador na parada, que são os ateus. Entendeu? Isso não quer dizer que os valores que eles adotem nas vidas deles, de cada um, durante o seu cotidiano, não sejam aplicados. E que se a gente pegar as atitudes que esses caras tomam com relação à sociedade, com relação às pessoas que eles conhecem e tudo, não sejam atitudes cristãs, por exemplo. Não sejam atitudes budistas, não sejam atitudes assim de meditação e tranquilidade da religião que isso tenha, ou entendeu? Apenas eles estão negando a liturgia, que é o que se faz dentro da igreja, né? Todos aqueles procedimentos religiosos. Apenas isso. Mas na realidade, eles são farinha do mesmo saco. Estão aqui brigando por valores. Estão aqui brigando pelas atitudes da pessoa. Porque você ser ateu não é simplesmente virar e dizer, eu sou ateu, né? Não existe uma Bíblia do ateu, não existe. Mas a gente vê pessoas que se dizem ateus e ateias, que têm atitudes absolutamente cristãs. E é isso o que importa, né? E é isso o que conta no final do dia, né? Aquela pessoa não virá um assassino serial porque a religião transformou ela num assassino serial, né? Eu acho que enquanto não houver prova, e eu acho que nunca vai haver, prova científica de que Deus existe ou não existe, ateus e religiosos são farinha do mesmo saco. Só está faltando aparecer o ícone do ateísmo e começar a pedir dízimo, começar a pedir mensalidade ou começar a pedir a mensalidade do Conselho Regional dos Ateus, né, para essas pessoas que se dizem ateias, né? É a única coisa que está faltando, porque o resto todo vocês têm a sua igreja formada. A igreja de não acreditar. É isso.